Pois bem, ele cometeu um erro. Aí você pode falar assim, pô, mas o Alexandre de Moraes não é perfeito, né? Ele comete erros, todos somos seres humanos, né? Mas o problema não é esse erro, esse daí é mais um erro. Como é que o próprio Fernando Gabeira falou no artigo dele aqui, essas micromaldades que acontecem o tempo todo, né? Essas pequenas micromaldades. O mundo está cheio dessas micromaldades. No caso do Alexandre de Moraes, ô Gabeira, é uma macro maldade, é uma enorme maldade que ele está fazendo. Enfim, vocês lembram, né? Há 3 dias atrás saiu essa coluna aqui do Gabeira no Globo, né? Eu cheguei a fazer um vídeo sobre ela, inclusive, e ele conta um caso muito triste de uma moça de uma cidade pequena chamada Fama, e na verdade, ela não estava no 8 de janeiro, ela chegou lá em Brasília no dia 9 de janeiro, o ônibus, ela até ia para a manifestação no dia 8 de janeiro, mas o ônibus dela quebrou, ela só chegou em Brasília no dia 9 de janeiro, mas ela estava lá no acampamento e daí foi presa junto com o resto do pessoal. E aí ofereceram para ela aquele acordo de não persecução penal, né, que é um absurdo, porque eles ofereceram esse acordo para quem eles não tinham nenhuma prova de nada, não tinha nada contra a pessoa, aí ofereceram um acordo de não persecução penal em que a pessoa tem que confessar que fez o crime. A moça não aceitou, está aguardando o julgamento ainda, né? E daí acabou sendo colocada na penitenciária. Uma outra coisa que chama atenção, né? Isso aqui, há 3 dias atrás, o Gabeira escreveu essa coluna e no final pediu a soltura da moça, né? Falou aqui, não, por isso peço a Alexandre de Moraes que considere processar Leca em liberdade. Ela precisa cuidar da saúde, dos seus cachorros, e não sei o que lá, não sei o que lá. Ó, no dia seguinte a esse artigo do Coisa, o Alexandre de Moraes soltou ela, mandou soltar ela. Aí você vê, né? Então quer dizer que basta alguém da esquerda escrever uma coluna que o Alexandre de Moraes solta. O caso do Clezão, teve um monte de advogado pedindo, o PGR mandou um pedido para soltar o Clezão, porque ele estava com problema de saúde, que era para soltar e coisa e tal, o Alexandre de Moraes não estava nem aí. Talvez se o Gabeira tivesse feito uma coluna escrevendo sobre o Clezão, talvez o Clezão estivesse vivo até hoje. Né? Ou seja, o segredo é a esquerda, então. A esquerda é que manda. O Alexandre de Moraes, se alguém da esquerda pedir, ele libera a pessoa. É isso que a gente está falando, né? E só para confirmar o diagnóstico que eu já falei para vocês aqui, ele ainda mandou o alvará de soltura para o lugar errado. Ou seja, ele decidiu soltar a moça, mas mandou o alvará errado, ela continua presa lá no presídio do mesmo jeito, porque ele fez o alvará, mas fez para o lado errado. E o Alexandre de Moraes tá achando isso tudo muito normal. Não, normal, é isso daí. Por quê? Porque ele tá na bolha da esquerda. Ele tá lá ouvindo só o pessoal da esquerda mesmo. E aí fica nesse problema. Quando ele vai ter um choque de realidade muito grande quando ele perceber o que o mundo realmente pensa dele. Ele acha que tá, entre aspas, salvando a, entre aspas, democracia, mas já tá todo mundo percebendo aqui no Brasil e no resto do mundo que, na verdade, ele é um ditador. Ele tá querendo ferrar com uma oposição política, com a oposição da direita aqui no Brasil. Enfim, e aí ainda mostra, ainda evidencia esse outro problema. Na ânsia de fazer isso ele mesmo, né, de trazer tudo para o STF, coisa e tal, que não era para esse caso estar sendo julgado na primeira instância, ninguém ali tem prerrogativa por foro de função, não apenas está sendo julgado no STF, ou seja, acumulando com um monte de outros processos e acumulando tudo na mão dele, mas também ele quer fazer isso na velocidade da luz, né? Esse processo contra o Bolsonaro está rodando na velocidade da luz. Aí é lógico que ele está fazendo merda. É normal fazer merda nesse caso, né? Ele está fazendo realmente a pior coisa possível. Está desacreditando a justiça brasileira completamente. Vai ser muito custoso para a justiça recuperar a credibilidade depois da era Alexandre de Moraes, né? Mas a gente vai chegar lá, vai chegar lá. Depois que ele responder pelos crimes dele, com todo o devido processo legal, com tempo longo, não precisa ser com pressa, não. Mas o Alexandre de Moraes precisa responder por esses crimes, né? Aí depois disso a gente vai começar o processo de ganhar novamente a credibilidade da justiça no Brasil. Vai levar um tempo ainda.